Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens e o tema que a gente escolheu para essa jornada durante o mês de agosto, 5 domingos do mês de agosto, é falar sobre dores, falar sobre sofrimento, como que nós identificamos e como nós enfrentamos o sofrimento. E a nossa visão, a nossa perspectiva aqui, nós vamos buscar aqui conhecimento em outras áreas também, nós vamos ouvir aqui, dialogar com outras áreas do conhecimento humano, mas especialmente nós queremos responder como que o Evangelho, como que a nossa relação com Deus, como que a vontade, a direção de Deus, como que essa relação que nós construímos espiritualmente, essa relação de fé, ela nos ajuda a identificar e enfrentar o sofrimento. O que nos distingue de outras posturas é muito bom e nós vamos lidar com isso, nós vamos precisar de auxílio da medicina, nós vamos ter auxílio terapêutico, nós vamos ser abençoados por amizades, mas o que difere, o que faz diferença, o que o Evangelho tem a acrescentar quando nós falamos sobre dores, quando nós falamos de identificar e enfrentar o sofrimento. E nós queremos fazer isso, e eu escolhi aqui 5 áreas, e eu peguei carona no momento que nós estamos vivendo hoje. Nós queremos falar sobre dores olímpicas. Estamos nesse clima, não sei se você está acordando de madrugada, dormindo mais tarde, acordando mais cedo, ou pelo menos dando depois, durante o dia, uma olhada de como foram os resultados. Nós queremos olhar isso. Semana que vem, indo na esteira aqui do Dia dos Pais, queremos pensar nas dores familiares. Se tem algo que nos unifica e nos põe todos no mesmo piso, é que todos nós enfrentamos dores. E talvez uma das mais presentes em todos nós são as dores familiares, ou seja, as dores que nós trazemos e nós carregamos por conta da nossa história e das nossas relações familiares. Depois, no dia 15, nós queremos olhar sobre as dores emocionais, que talvez aqui são muito mais difíceis de identificar do que, por exemplo, quando você tem uma lesão, você tem algo que é do físico, como que nós lidamos, identificamos dores e enfrentamos dores emocionais. Eu escolhi também falar aqui sobre dores existenciais, e eu estou chamando isso que é próprio da nossa postura na realidade, como que eu me posiciono na vida, como que eu me posiciono diante da história, com o meu passado, com o meu presente, com o meu futuro. Então nós estamos chamando isso dessas dores existenciais, isso que é próprio do enfrentar a vida. E por fim, nós queremos olhar aqui, e sem esgotar, não vamos esgotar tudo o que nós poderíamos falar sobre sofrimento, mas como cristãos ter a convicção de que as dores são por enquanto. Como que nós cristãos entendemos como que Deus lida com a realidade do sofrimento. Nós entendemos o sofrimento, enfrentarmos o sofrimento e também termos convicção de que o sofrimento tem fim. São dores por enquanto. Nós estamos em dias olímpicos e quando eu convido você a pensar sobre as dores olímpicas, nós temos já uma marca da Olimpíada de Tóquio e talvez ela se junta aqui a outras situações que é esse momento não tão pós-pandêmico. Até por conta disso, nós temos uma Olimpíada sem estádios, sem pessoas nas arquibancadas, então ainda não dá para falar que é uma Olimpíada pós-pandêmica, mas nessa transição aqui, uma Olimpíada que está chamando a atenção pelo uso da tecnologia, o pessoal já está fazendo transmissão em 8K, quem assistiu alguma prova de atletismo viu o show que eles estão dando lá na pista, um negócio assim, espetacular. Mas se tem algo que veio à tona, foi a questão da saúde mental. Esse processo da vulnerabilidade, do sofrimento dos atletas. E é dessa maneira que eu queria então encarar isso e observar que dores são essas, que eu quero chamar aqui de dores olímpicas,
Que dores são essas que são comuns a eu e você, atletas amadores, e aos atletas profissionais? E vou lembrar algumas questões aqui. Uma das repercussões que nós tivemos foi do brasileiro, um atleta, né, do nosso atletismo aqui, que foi eliminado numa prova, e ele tinha condições, ele sabia disso, e ele já teve pódio, e ele não alcança o resultado que ele poderia alcançar. Então o Altobelli, ele vai desabafar isso, e uma das coisas que ele vai dizer nesse momento em que ele não consegue nem se classificar para as finais é assim: eu levei isso muito a sério, eu treinei muito e muito, eu não fiquei dando migué, não fui em festa, tipo assim, eu abri mão de muita coisa da minha vida, e chegar aqui não consegui, né, lidar com isso, né, lidar com esse momento da desclassificação, de não ter o resultado que ele esperava. E ele termina o seu desabafo até mesmo dizendo: Deus, será que vale a pena, né? Ele ainda assim está longe de terminar a sua carreira, ele ainda tem uma jornada pela frente, mas essa crise, né, essa dor que se instaura na alma, ele falou: será que vale a pena? Assim, para onde eu estou indo, né? O que eu estou falando da minha vida? Uma outra situação que nós percebemos na Olimpíada, e tem a ver com a estreia do skate brasileiro. Claro que a gente ficou aqui, todos entramos na onda fadinha, né? Então, da nossa pequena medalhista brasileira, mas esse aqui é o tornozelo de uma que era das favoritas para essa prova, a Pamela Rosa, e ela, depois de terminar a prova, vai mostrar isso. Falou: eu tive que competir lesionado, eu fui até onde eu pude, né? Assim, com a lesão, ou seja, essa realidade de competir lesionado. Mas ainda há uma situação, e eu queria lembrar aqui, que é o choro do Calderano, né, mesa-tenista brasileiro, e ele vai desabafar isso. Ele vai dizer assim: ele chegou tão perto, assim, e ele perde uma partida que, para quem não acompanhou aqui, ele estava vencendo, né, por 2-0, ou seja, era só vencer o terceiro set, e ele então vai perder a partida por 3-2. Claro que assim, ele perde para um dos grandes nomes, um grande atleta, né? Mas é isso de ter chegado tão perto, né? Ele já é assim, o nosso melhor mesa-tenista, que mais avançou, onde nós nunca chegamos, né? Nós nunca tivemos um mesa-tenista aonde ele chegou. Mas ele vai lidar com isso, assim, estava ali, estava perto de mim, né? Assim, e eu cheguei ali, esse choro, né, de lidar com esse resultado, de não ter conseguido ir até o fim. Quando nós perguntamos de dores, do que nós estamos falando? E eu quero lembrar aqui dois grandes mestres da literatura, porque quando nós mexemos no campo das dores, muitos de nós somos displicentes, né? O Shakespeare vai dizer assim: nunca houve um filósofo que conseguisse suportar pacientemente uma dor de dente. Ou seja, eles fazem filosofia, enfirulam, pensam, falam sobre isso. Eu quero ver fazer isso com a dor de dente, né? Então, e o Machado de Assis vai dizer o seguinte: suporte-se com muita paciência a dor no fígado alheio. Ou seja, a gente consegue avaliar, a gente consegue falar, dar conselhos para a dor do outro, né? Mas você não está ali, você não está calçando aquela sandália, você não está naquela situação. E o convite que eu faço a você é nós pensarmos as dores aqui, inclusive esse exercício, e o mais importante de todos os exercícios são as minhas dores. Como que eu encaro e eu vejo as minhas dores, porque até mesmo olhar para as dores dos outros se torna uma fuga para não encarar as minhas dores. Até por isso que nós fugimos de relacionamentos, por isso que sem perceber nós nos afastamos de pessoas, porque aquelas pessoas, elas cutucam as nossas dores. Há relações e há pessoas que nós nos afastamos sem ter consciência. Isso não é um processo consciente que nós planejamos, mas nós acabamos nos afastando de pessoas e de situações porque aquilo confronta as nossas dores.
E o convite de Deus para mim e para você nessa jornada é nós identificarmos e enfrentarmos o nosso sofrimento. Não é fazermos de conta, não é fugirmos e nem aqui diminuirmos o que tem que ser enfrentado. A dor é essa resposta do corpo sinalizando algo errado aconteceu. Se formos pensar aqui em termos de fisiologia, mas se nós formos pensar aqui nas dores emocionais, é a alma dizendo, olha, tem algo que aconteceu aqui. Se formos pensar aqui na nossa estrutura material, essa dor material, aqui, essa dor financeira, diz assim, ó, tem algo que aconteceu na sua estrutura financeira material errado aqui. Tem algo acontecendo, o seu casamento dizendo, olha, tem uma dor aqui, tem algo errado aqui. A sua vida profissional, a sua carreira dizendo, opa, acendendo uma luz, ou seja, são as dores. Eu e você precisamos enfrentar, reconhecer isso. E por que eu quis começar pensando nas dores olímpicas? Porque essa relação do atleta e do esporte, ela nos ensina muito sobre essa questão do limite. Porque até nós pensamos assim, muitas vezes, eu não sou profissional, eu não sou de alta performance, mas só que nós tiramos lições para a nossa própria vida e são muito semelhantes à nossa vida. Por quê? Quando nós pensamos nisso, os atletas de alto nível, eles estão sempre em busca de superar seus próprios limites. Só que não são apenas eles. Nós estamos constantemente desafiados a superar nossos limites. Quando eu penso no casamento, eu tenho que superar limites para conseguir permanecer nessa relação. Quando eu penso em situações financeiras, eu tenho que superar limites para conseguir atravessar uma crise ou uma jornada financeira. Quando eu penso numa relação que foi rompida ou está aqui, então, sendo corroída aqui por algo, ou seja, eu preciso superar limites. Por isso que essa imagem dos atletas de alta performance tem muito a ver com a nossa estrutura também. Porque nós somos desafiados para conseguir viver a sempre superar limites. E isso é diferente aqui da pessoa que escolhe isso, para assim, eu quero viver no meu limite. Nós não estamos falando disso. Até porque se fosse para escolher, eu não gostaria de ter que viver no limite, eu não gostaria de ter que lidar com essa dor todo dia, eu não gostaria de ter que superar isso todo dia. Se eu pudesse escolher, eu não ia escolher isso. O que acontece com os atletas, e muitas vezes nós fazemos isso quando nós não enfrentamos as nossas dores, é porque é como se esse processo de naturalizar a sensação dolorosa desse corpo aqui que está afetado fizesse parte do uniforme do esportista. E aí, um dos artigos que eu li, um dos médicos da área de esporte, ele dizia isso, que de um lado você tem essa dor do treino, que é próprio do processo de preparo, ou seja, o atleta, e é por isso também que o corpo do atleta, e a medicina vai explicar isso, o que acontece com todo o corpo, como é que o corpo, os tecidos musculares, por exemplo, hoje no futebol, há uma prática de você tirar fazer um pique de sangue, faz um exame de sangue para identificar uma enzima lá que tem a ver com as lesões musculares, e você já sabe se esse atleta ele está a ponto aqui de ter uma lesão muscular mais grave por essa enzima, ou seja, essas microlesões que vão acontecendo no músculo, e aí o técnico pode tomar uma decisão, olha, não é bom escalar, não é bom jogar, porque, ou seja, pode ter uma lesão mais grave, porque é próprio disso, né? E aí o atleta ele se acostuma com a dor, essa dor que é própria do processo, é a dor do treino, é a dor do processo, de levar o seu corpo a superar limites. Mas só que não há também só a dor do treino, há algo que afeta também um atleta, e aqui tem a ver com a dor da lesão. Se a dor do treino é algo que ele espera, e é algo que ele se prepara, e é algo que ele cuida, e é algo que ele sabe que tem que enfrentar, há uma dor aqui que ele não espera que nunca aconteça, mas ela vai acontecer, que são as lesões. Essa dor provocada por esse acidente, por essa situação que não estava nos planos, mas gera aqui um rompimento, gera aqui um processo de alteração de planos. E você tem isso, então, um limite. Muitos atletas deixam de ir para as competições por conta de lesão,
ou então tem o seu resultado comprometido por conta de lesão. Mas eu incluiria nessa lista aqui que não apenas os atletas não lidam apenas com a dor do treino e com a dor da lesão. Existe também a dor do resultado. É esse momento tipo assim, que eu olho para o resultado que eu alcancei e eu preciso lidar com aquele resultado. É o que nós chamamos de decepção, é o que nós chamamos de frustração. E por isso que essa questão da saúde mental, hoje os atletas têm sido exigido, e há um outro neurocirurgião, ele vai dizer isso, que o atleta ele trabalha com duas inteligências, ele precisa estar muito bem nessas duas inteligências. Uma é a inteligência sinestésica, que é essa capacidade de explorar o seu corpo e usar todo o limite do seu corpo, mas também se exige do atleta a inteligência emocional. Porque ele tem que lidar com isso, ele tem que lidar com a pressão, ele tem que lidar com o resultado, ele tem que lidar com o processo. Nós vemos isso, os jogadores que são preparados ou não para lidar com maus resultados. Especialmente quem está sempre ganhando, quando tem um resultado negativo, você percebe essas reações. Ainda de manhã eu conversava com o Poloto, e ele me lembrava disso, por exemplo, que foi a postura do tenista Djokovic, tipo assim, diante de um resultado negativo, ou seja, chegar ao ponto de abandonar o seu parceiro na competição, de infligir dor ao outro, por não conseguir lidar com a sua dor, não conseguir lidar com o seu péssimo resultado. Inteligência emocional, saúde mental. A tenista japonesa, a Naomi Osaka, que também, como muitos outros aqui, foi mais uma zebra, né? Não alcançou o resultado que todos esperavam dela. Antes mesmo da Olimpíada, ela escreveu um artigo para uma grande revista falando sobre isso, a vulnerabilidade do atleta, esse de não é ok, não, será que é ok não estar ok, né? Ou seja, o quanto se aceita o atleta não estar bem. Uma das coisas que ela levantou nesse artigo que ela mesma escreveu, por exemplo, como é opressor para o atleta ter que, depois de toda a intensidade de uma competição, ter que fazer uma coletiva de imprensa por obrigação dos patrocinadores. Ou seja, como que isso mexe com a estrutura do atleta e como que ele lida com isso. E se tem algo que veio à tona, foi o caso da Simone Biles, ou seja, em que ela entende isso, esse limite do corpo, esse limite da mente, de como que ela lida com essa jornada. Só que ela tem ao seu lado ali, ou seja, uma equipe multidisciplinar de pessoas para ajudá-la a fazer essas escolhas. Mas e nós, né? Quem é a nossa equipe multidisciplinar para entender como está o nosso físico, a nossa mente, como está o nosso histórico, o nosso trajeto, o nosso futuro, pensar, jogar isso de modo estratégico. Alguém já disse isso aqui, e é uma reflexão importante também, porque quem de nós quer ver o esportista cair e não se levantar? Nós queremos ver que ele se levante, embora isso não seja saudável, que o melhor é ele permanecer no chão, ele não concluir a prova, o melhor seria ele desistir ali. Só que isso não dá espetáculo para nós, isso não nos atrai, isso não nos conecta. Nós queremos vê-lo superar os seus limites, nós queremos essa atitude. O esporte de alto rendimento não tem nada de saudável, é uma prática corrosiva. Jogar lesionado e arriscar a própria saúde não é uma atitude heróica, e sim uma atitude estúpida. Isso não é próprio apenas dos esportes, por exemplo, quem relata muito isso, por exemplo, são as bailarinas profissionais, tem que lidar com o seu corpo no extremo, lidar com a dor, lidar com esse limite. Nós também somos assim. Quanto que nós encaramos da vida lesionados? Quanto que nós vamos para situações que a vida nos exige e a gente não tem a oportunidade de se curar, nós temos que encarar isso lesionados. Quando nós temos que enfrentar situações no casamento, na família, na vida profissional, aqui na realidade, e nós temos que ir para a quadra lesionados. Nós não temos a oportunidade, e o melhor e mais saudável seria que a gente pudesse se tratar, recuperar, pudesse recomeçar.
Por isso nós temos que fazer uma pergunta: como que nós enfrentamos as nossas lesões? Aqui, talvez eu podia até ter marcado aqui uma entrevista com o Daniel. O Daniel, para quem não sabe, na área profissional dele, lida com a área de ortopedia, né? Então, da área de equipamentos médicos e instrumentalização para ortopedistas, especialmente para cirurgias, né? Prótese e tudo mais. Então, há uns 30 anos, né? Já viu muita lesão, já viu muita, né, cirurgia ortopédica. Então, como que você identifica isso? Como que a gente enfrenta uma lesão? Como que a gente encara a dor? Como que a gente encara esse processo? Dizer que não tem lesão, vai ter lesão. E assim, me diz um atleta que passou ileso da sua carreira e não enfrentou lesões. Talvez não tenha enfrentado lesões que impediram a sua carreira. Talvez você tenha jogadores de futebol aí que tiveram acompanhamento e preparo e conseguiram lidar com a carreira sem grandes cirurgias ou sem grandes lesões. Houve um estudo, por exemplo, em relação aos jogadores de futebol americano, e há toda uma discussão ética aqui, porque já está provado isso, que há uma lesão, acho que é síndrome pugilística que se chama, que é isso, essas microlesões são geradas no cérebro por conta do contato e do confronto, ou seja, porque é um esporte de muito contato. Eles fizeram um estudo a partir das famílias que permitiram e doaram aqui os cérebros dos ex-jogadores, dos jogadores já falecidos, de poder fazer o estudo. De 101 jogadores, 100 deles tinham lesões cerebrais. Desses jogadores profissionais. Por isso que a síndrome ganhou esse nome, porque isso já tinha sido estudado nos pugilistas, né? Então, da agressão e esse contato do problema da lesão. Ou seja, a vida nos lesiona, o amor nos lesiona, né? O contato nos lesiona, a jornada da vida nos lesiona. Como que a gente lida com isso? Nós vamos, assim, se tem algo que é próprio da nossa existência, é a dor e as lesões. Como que nós lidamos? Como nós nos preparamos? Nós podíamos pensar aqui num processo preventivo, né, do cuidado físico, do cuidado aqui do atleta, que isso tem a ver com alimentação, tem a ver com o sono, tem a ver com o acompanhamento. Mas e depois que a lesão está aí? Como que a gente enfrenta a lesão? E eu quero fazer uma reflexão com você muito importante, que é ter coragem de identificar e reconhecer a lesão. Porque uma lesão, ela só é bem recuperada se ela é bem identificada. Por que lesões pequenas levam a lesões mais graves? Porque elas não foram encaradas com seriedade. Por que lesões que não eram tão sérias assim levaram a lesões muito graves e até mesmo que comprometessem a carreira do atleta? Eu vi uma entrevista do Tite falando assim que ele precisa fazer fisioterapia todo dia para conseguir lidar com as dores, por conta dos seus processos de lesões, de cirurgias e tudo mais, ou seja, conviver com essa lesão. Só que ela está ali, está identificada, ele sabe que essa dor está ali, ele sabe do que ele precisa, ele sabe que lesão que é essa. Para nós enfrentarmos, seja qual for o sofrimento, seja qual for a lesão, nós precisamos identificar. Não adianta fugir. Não adianta querer esconder, não adianta querer diminuir. Alguns também têm a tendência de supravalorizar isso. Nós temos isso muito nas relações familiares, de pessoas que se abraçam às suas lesões e usam das suas lesões para manipular, então aqui para construir as relações, só conseguem se relacionar com os outros por conta dessa relação de sofrimento, ou seja, de mostrar seu sofrimento. As pessoas precisam ter dó de si, essa comiseração, ou seja, as pessoas que dependem disso, pessoas que não conseguem viver a vida saudável. Mas como nós enfrentamos a lesão? Primeiro de tudo, nós temos que identificar, ter coragem de parar, ter coragem de fazer a avaliação. Ou seja, existe esse momento de angústia na vida do atleta, que é quando ele tem um acidente ou incorrência e ele precisa fazer os exames para descobrir, ou seja, o que foi isso, né? Foi só uma luxação, foi só um entorse, e é algo mais sério, vai comprometer. O que é isso, né? Viver, mas precisa se jogar nesse lugar que é o que é enfrentar e dizer: o que está acontecendo comigo?
A gente não consegue lidar com as lesões no casamento se a gente não tiver coragem de encarar e dizer assim, o que está acontecendo? Fazer os exames de avaliação, olhar para a minha vida financeira, tipo assim, por que eu estou sofrendo, vivendo essas dores financeiras, se eu não consigo encarar, eu tenho medo de olhar aquela lesão, como se ela não estivesse ali. Ela está ali, eu posso até conseguir lidar e levar minha vida mancando, ou levar minha vida lesionado, entrar para o jogo lesionado sempre, mas isso vai comprometendo e chega uma hora que essas pequenas lesões vão se tornar lesões mais comprometedoras, porque eu não tenho coragem de encarar, identificar que lesão é essa. Então, se tem uma jornada para nós, para iniciar o processo de recuperação de uma dor, de uma lesão, é a coragem de identificar que ela está ali. Mesmo que a gente não tenha a resposta, identificar os motivos de como realmente isso aconteceu, por que isso aconteceu, mas no mínimo saber o que eu estou enfrentando, que dor é essa, que lesão é essa, o que está acontecendo aqui. Isso é muito próprio, né? Hoje a gente lida com as dores, com a medicamentalização, né? Tudo você vai ter um remédio, né? A gente quer ter um remédio para tudo. Os especialistas apontam muito isso para o perigo do uso exagerado de anti-inflamatório, né? Diferente do processo da analgesia, que é você poder lidar com a dor, mas esse processo em que você quer esconder, né? Como se não estivesse ali. Eu lembro quando eu tive um problema nas cordas vocais, estava com pólipo nas cordas vocais, e uma das coisas que o otorrino me falou assim, pare de usar essas balas, fugiu o nome, por quê? Isso esconde o que você tem, e você não enfrenta, e você lesiona ainda mais as suas cordas. Você acha que elas estão bem, mas elas não estão bem. Você está enganando o seu cérebro, o seu corpo, como se estivesse bem, e não está. Você precisa encarar isso. Esses momentos que são difíceis, quando a gente tem que abrir mão desses processos, dos nossos anti-inflamatórios, das nossas analgesias, ou seja, ter que talvez se contentar apenas com compressas frias e dizer assim, o que realmente eu tenho que enfrentar aqui? Que dor é essa? Hoje a gente não somos uma geração fraca para enfrentar a dor, né? E isso já é claro, sim, as mulheres são mais fortes que os homens para enfrentar a dor, né? Os homens se desmancham, né? Homem para enfrentar a dor, sim. Mas não apenas isso, as nossas gerações, por conta dos recursos que a gente tem, nós temos desaprendido a encarar a dor, a enfrentar a dor. Muitos de nós, aqui não é apenas lidar e esconder as lesões, mas entender que muitas dessas lesões vão deixar sequelas e nós não vamos conseguir recuperar plenamente a nossa forma. Nós não vamos voltar a estar perfeitos e talvez tenhamos que conviver com dores por toda a nossa vida. E diferente de você ter essa consciência que eu preciso lidar com essa dor, e por exemplo, uma das dores mais profundas que a gente tem e que nos traz essa realidade é o luto. A gente aprende todo dia é uma jornada de você fazer essa fisioterapia da alma e de conseguir lidar com essa lesão na nossa existência. Então há dores que nós vamos aprender, mas para isso eu preciso reconhecer, eu preciso lidar com isso. Da mesma maneira, a pergunta que a gente tem que fazer assim, como que eu lido com as frustrações? Isso tem a ver com o resultado. Como que eu lido com a decepção, essa diferença entre a minha expectativa e a realidade? Como que eu lido com a frustração? Quando eu não alcancei, e a frustração também de quando o que eu esperava dos outros e não alcancei, não tive, o que eu esperava e eu me dei e eu me entreguei e eu não tive retorno disso. Ou eu esperava que a pessoa mudasse e ela não mudou. Essa jornada que nós temos de lidar com as frustrações, seja qual for a origem dessa frustração, seja a frustração que sejam próprias dos nossos erros, como também dos erros dos outros, mas elas estão ali, são dores que estão ali. Então, o choro do atleta ali que lida com a decepção é diferente assim. Hoje eu conversava com uma pessoa no almoço,
observando a cena lá dos dois atletas do salto de altura, né? E eles dividiram o ouro, né? Duas reações antagônicas, né? Um chega assim, tá bom, né? Vamos dividir o ouro, né? Os dois empataram aí, assim, para não ficar um processo constante ali. O outro explode de alegria, assim. Na hora que chegaram ao resultado, não, vão dividir o ouro. Eu vou ganhar ouro também. Ele sai pulando, ele abraça, tipo assim. Os dois lidam, porque um deles alcançou um resultado e assim que supera e estava ali. O outro sabe o seguinte: eu não precisaria estar dividindo esse ouro, né? Cheguei a esse ponto, ou seja, não consegue nem celebrar isso. Ou seja, como a gente lida com os resultados da nossa vida, nossas frustrações, como a gente encara isso. Da mesma maneira, a coragem de identificar. Por isso que essa nossa jornada, ela tem essa visão. Eu preciso identificar para conseguir enfrentar o sofrimento. Se eu não me lanço a identificar o sofrimento, eu não consigo tratar o sofrimento. Como que, seja qual for o médico, seja qual for a necessidade, ou qual for o acompanhamento, não há como fazer um acompanhamento, não há como fazer uma recuperação, não há como fazer um processo de recomeço sem identificar, sem enfrentar. Mas como que isso nos conecta com o Evangelho? Como que nós lidamos com essas dores olímpicas, que tem a ver com lesões e frustrações aqui? O que isso nos traz para o Evangelho? O que o Evangelho pode nos ajudar? E eu quero resumir isso nessas duas expressões aqui, entre a jornada e o resultado. Quando nós compreendemos isso, a jornada e o resultado, eu entendo como que o Evangelho nos ajuda a enfrentar o sofrimento e lidar com ele, identificar o sofrimento e enfrentar o sofrimento. E o primeiro texto que eu quero lembrar com você da Bíblia, e ele é um texto que ele vai nos fazer menção a esse processo da prática esportiva, é 1 Coríntios capítulo 9. Paulo está falando sobre a vida dele como evangelista, a entrega dele à sua missão pessoal, e ele vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24, todos vocês já foram ao estádio e viram as corridas. Vários atletas correm, mas apenas um vence. Correr para vencer, é para isso que os bons atletas treinam duro. Eles fazem isso por uma medalha de ouro que perde o brilho e o valor. Mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. Não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade rumo à linha de chegada. Estou dando tudo de mim, nada de pegar leve. Estou alerta e preparado. Não vou ser apanhado dormindo no ponto. Depois de mostrar o caminho para os outros, nem posso pensar poderia perder. Por que eu lembro isso? Eu lembro esse texto. Por que eu identifico assim? O primeiro processo é ter clara a jornada. A Olimpíada ela não se resume a essas semanas. Quando nós pensamos nos jogos, nós estamos falando de uma longa jornada. Quando, por exemplo, hoje a gente vibrando, né, com o ouro da Rebeca Andrade, nós estamos falando de uma jornada de vida. Por isso também a frustração, né, e a angústia de muitos atletas, assim, eu dei duro, né? Assim, só eu sei o que eu superei para chegar aqui, especialmente atletas, né, que precisaram vencer também um contexto desfavorável. Nós estamos falando de uma jornada, se identificar na jornada, ter claro o que eu quero da minha vida. Por que eu consigo abrir mão? Por que eu consigo superar? Por que eu consigo lidar com as dores? Por que eu consigo abnegar? Porque eu tenho clara a minha jornada, eu sei quem eu sou. Você não vê numa Olimpíada atletas de final de semana. Você não vê numa Olimpíada atletas bivocacionados, ou seja, que tem duas áreas da sua vocação, né? Que é também atleta e engenheiro. É isso. Ou seja, porque nós vemos ali gente focada na sua jornada e tem a sua vida dedicada àquilo. O Evangelho nos desafia a entender a jornada, a reconhecer. Como é que eu entendo isso? Quando eu falo de jornada é porque eu sei de onde eu estou e para onde eu estou indo.
eu sei quem eu sou, eu sei pelo que eu estou vivendo. Se tem algo que gera uma dor em nós, é não saber quem eu sou, o que eu estou fazendo da minha vida, para onde eu estou indo, se isso vale a pena ou não. Essa angústia do atleta brasileiro, falou assim, será que valeu a pena tudo isso? Tanto que no seu desabafo ele vai dizer assim, por que a gente não consegue fazer intercâmbio com os atletas europeus para entender como é que eles têm o rendimento que eles têm, e a gente treina mais que eles e não consegue alcançar esses resultados? Esse desafio de entender a jornada. Por que o Evangelho ele nos traz e nos desafia a jornada? Porque quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos a nossa vida. Quando nós vamos para a cruz, eu e você precisamos reconhecer quem nós somos. Nós precisamos nos reconhecer pecadores. Ninguém consegue fazer essa jornada de enfrentamento do Evangelho sem isso, sem reconhecer, eu preciso de Deus, eu sou pecador. Ninguém faz a jornada do Evangelho, ninguém faz a jornada da fé sem se colocar nessa posição em quem é Deus e quem eu sou. E entender minha jornada, para onde eu estou indo, o que é a minha eternidade, que vida que eu levo, ou seja, por que nós estamos aqui. A gente responde a essa jornada da existência, a gente responde no Evangelho com essa jornada da vida, entendendo quem é Deus e quem nós somos e para onde estamos indo, pelo que nós estamos correndo. Paulo está dizendo assim, quem está ali está indo para valer e sabe o que está fazendo. E quando a gente não compreende isso, o Evangelho exige de mim, de você, ter clareza da jornada, que esse Deus me perdoou, que esse Deus me aceitou, que esse Deus, Ele, ou seja, reconhecendo quem eu sou, Ele me amou de um modo que eu não entendo. Por isso que o Evangelho também, ele nos ajuda a lidar com o resultado. Por quê? Quando eu olho para a minha vida, eu não dependo da minha performance para construir minha relação com Deus. O Evangelho me lembra que eu fui aceito aquém da minha performance, além da minha performance. Se eu tenho uma alta performance, não é isso que me fez ser amado por Deus. Se eu tenho uma péssima performance, não foi isso que me fez ser amado por Deus. Se eu tenho péssimos resultados, não é isso que me fez ser amado. Deus não me amou mais porque eu tenho péssimos resultados. E se eu tenho bons resultados na minha vida, não é por isso que Deus me ama. Isso se chama graça. O Evangelho nos lembra que a gente constrói a nossa vida e a gente lida com os resultados da vida de um modo diferente. Muitos de nós lembramos da graça para lidar com nossos péssimos resultados. A graça me lembra que eu só tenho o que eu tenho por conta do perdão e do favor divino. Eu só cheguei onde eu cheguei por conta dele. E nós cantamos isso, eu vou viver para Ele, é só por Ele, somente nele. Muita gente esquece também que a graça nos lembra a relação com Deus quando nós temos nossos melhores resultados. Porque eu lembro nesse momento que eu só sou o que eu sou e isso eu me torno verdadeiro adorador. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus, por isso que o Salmo de súplica e lamento nos lembra isso. Quando tudo está ruim, eu adoro a Deus. Quando tudo está bom, eu adoro a Deus, por quem Ele é, não por causa do meu resultado. Se tem uma performance que determina a nossa vida, é a performance de Jesus. A gente consegue superar a dor, a gente consegue enfrentar as lesões, a gente consegue enfrentar a frustração da vida por conta da performance de Jesus, porque Ele foi até o fim, Ele superou os limites. Inclusive, Ele chegou onde Ele chegou por conta de mim. Eu me lembro disso. Os atletas só conseguem colocar a sua mente no lugar e conseguem encarar. Eu estava vendo a reportagem sobre a Mayra Aguiar, isso. Num período assim, em que ela chega novamente ao bronze, né? A gente vê assim, novamente ela bateu no bronze, né? Um terceiro bronze. Só que um terceiro bronze, vivendo 7 cirurgias nesse intervalo de um bronze para o outro, vivendo processos difíceis, ou seja, tudo que ela teve que superar, mas ela sabia a sua jornada, ela sabia quem ela era, por que ela estava ali. Muitas vezes, por que eu não consigo lutar pelo meu casamento? Por que eu não consigo lutar pelos meus filhos? Por que eu não consigo me reerguer emocionalmente? Porque eu não tenho onde me agarrar, eu não tenho um propósito, a minha jornada está indefinida.
Eu não sei por que eu estou aqui. Inclusive as decisões vocacionais, nós vamos conversar isso quando nós falarmos das dores existenciais. Você vai sofrer na vida dores horríveis por achar que a sua vida é ganhar dinheiro. Você pode desfrutar de coisas muito boas que o dinheiro vai te dar. Só que se você escolher uma vocação, uma jornada de vida por conta do dinheiro, você vai sofrer dores, lesões na sua alma que o dinheiro não vai resolver. Não vai resolver. Nós vamos para o Evangelho, nós vamos para a graça. A gente lembra que a gente é aceito, que Ele me amou mesmo assim, e Ele me amou até o fim. Eu posso recomeçar minha vida, e que eu estou caminhando em direção a Ele, a pessoa que eu estou me tornando. O Evangelho nos lembra disso. O Evangelho é essa jornada de amor do Pai por mim e por você, e nós somos imersos nessa jornada. A nossa vida se resolve, se identifica nessa jornada. E nós conseguimos lidar com os resultados da nossa vida. As pessoas já lidam com essa questão dos maus resultados desde sempre, e elas vão usar isso para barganhar com Deus. Paulo vai falar isso, assim, então beleza. Porque se tem um resultado negativo na nossa vida, se chama pecado. Então tá bom, né? Vamos lesionando a nossa vida, vamos vivendo de qualquer jeito. Paulo falou assim, você não entendeu. Você não entendeu porque nessa jornada Ele te torna um atleta diferente. Ele faz que você tenha resultados diferentes. Ele faz com que a sua vida produza resultados diferentes. E uma das coisas que a Bíblia vai nos apontar isso, olha, nós fomos criados para as boas obras. Essa transformação da nossa jornada faz com que a gente produza boas obras. A gente vive de um modo diferente. E por que nós podemos ir para a cruz e encontrar resposta para a gente enfrentar as lesões e as frustrações? Por conta de Jesus. Eu quero lembrar com você o texto de Isaías, livro do profeta Isaías. Ele nos vai apontar sobre Jesus, quem é Jesus, o que Jesus fez. E ele vai nos dizer, mas o fato é que Ele levou nossas doenças, as nossas deformidades, tudo que é de errado em nós. Pensamos que Ele era culpado de tudo isso e que Deus estava castigando por sua culpa, mas foram nossos pecados que caíram sobre Ele, que o feriram, dilaceraram, esmagaram, nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, nós somos curados. Por que eu tenho esperança de conseguir lidar e enfrentar minhas dores? Por causa da cruz. Porque Ele morreu por amor, Ele sofreu por amor, para que eu pudesse enfrentar as minhas dores. E quando eu reconheço isso, que a minha jornada é uma relação com Ele, e os resultados da minha vida, a grande performance da minha vida, é confiar nele e ir em direção a Ele, eu experimento isso, pelas suas pisaduras, pela jornada que Ele fez, pelo caminho que Ele fez, eu encontro cura para a minha lesão, eu encontro restauração, recuperação, eu me torno quem eu posso ser, eu encontro direção, vigor para conseguir lidar até mesmo com as dores que serão constantes e recorrentes. O chamado do Evangelho para mim e para você é reconhecermos essa jornada de amor. Por que nós temos dificuldades de oferecer perdão? E por que há poder no perdão? Porque o perdão, ele gera cura das lesões. Ele restaura processos. Quando que nós experimentamos isso? Quando estamos na jornada. Enquanto a gente não entende a cruz como esse convite à graça, eu vou ter dificuldade de perdoar, de oferecer perdão e de se perdoar também. Mas quando eu reconheço que os resultados da minha vida estão centralizados no grande resultado dele na cruz, da performance dele na cruz, do que Ele suportou para chegar até a cruz, eu tenho esperança do que eu posso viver e de como pode ser a minha vida. O Evangelho nos chama, a cruz nos chama a identificarmos o nosso sofrimento e enfrentarmos os nossos sofrimentos debaixo dessa graça.
que a jornada da nossa vida esteja centrada no amor. O convite dele não é de que a gente faça da cruz um hospital, um pronto atendimento, um centro de recuperação, de que a gente vive a nossa vida, a nossa jornada de qualquer forma, e quando temos lesões nós procuramos a cruz. O Evangelho nos desafia a entender a nossa vida como um todo, a jornada da nossa vida como uma relação de amor, como uma relação de ter sido aceito, reconhecido, perdoado. Eu não sei quais lesões que você tem enfrentado. Eu não sei se você está tendo que lidar com a vida e jogar lesionado. Eu não sei se você está indo para cada semana, entrando essa semana lesionado. Não sei se você está escondendo alguma dor. Eu não sei se você está tendo dificuldade de identificar uma dor. Mas o que eu sei é que a cruz de Cristo tem poder para nos trazer para a jornada, nos fazer reconhecer o que é verdadeiramente a nossa vida e a lidar com os resultados que nós precisamos. O salmista, ele vai nos lembrar isso. As tuas palavras me sustentam nos maus momentos. Sim, tuas promessas me rejuvenescem. Deus, o Senhor sabe como nós estamos. O Senhor sabe, inclusive, quantos de nós aqui estamos em dúvida da nossa jornada e muitas vezes pensamos em desistir da jornada. Estamos cansados da jornada. Deus, nós nos aproximamos de Ti nessa noite e pedimos, ajuda-nos a lidar com as lesões da nossa vida. O Senhor sabe o que o casamento trouxe lesões em nós. O Senhor sabe o que educar filhos lesionou a nossa vida. O Senhor sabe o quanto que amigos e a família exigiram de nós e nos lesionaram. O Senhor sabe o quanto a nossa vida profissional e tudo que isso envolve trouxe de lesões para a nossa vida. O Senhor sabe quem de nós está encarando a vida lesionada. O Senhor sabe quem de nós foi lesionado por essa pandemia, tudo o que ela trouxe de consequências e nos frustraram. O Senhor sabe as nossas frustrações. Dá-nos coragem, ó Deus, de dar nome, de fazer os exames, de encarar, ó Deus, o que está aí, dessas dores que estão aí. Deus, dá-nos coragem de parar de fugir, de parar de viver de analgésicos e de verdadeiramente enfrentarmos essas dores e tratarmos essas dores. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a recuperar a nossa alma das decepções, das frustrações, dos nossos erros, das escolhas que fizemos, dos nossos limites, de não conseguir alcançar os resultados, especialmente os resultados que nós sabemos que podemos ter. Ajuda-nos a lidar, ó Deus, com a pressão que nós vivemos, das expectativas que os outros põem sobre nós, dos resultados que os outros esperem que a gente dê, e a gente não consegue alcançar essas expectativas. Liberta-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a ser quem nós verdadeiramente somos. Obrigado pelo Evangelho que nos liberta. Obrigado por esse Evangelho que nos dá a oportunidade de sermos verdadeiros, sermos transparentes, sermos verdadeiros, Pai, com a nossa existência. Obrigado pela graça da cruz. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado, Deus, pela Tua aceitação. Obrigado por nos acolher nos nossos piores resultados. Obrigado por não desistir de nós quando nós não, Pai, não alcançamos os resultados que nós precisávamos alcançar. Obrigado, Pai. Obrigado por essa jornada de amor. Não nos deixa desistir, ó Deus. Ajuda-nos a enfrentar as dores e encontrar, ó Deus, saúde, uma vida saudável. Ajuda-nos, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus.